muitas pessoas, em vez de simpatizantes, estão rodeadas de não simpatizantes, de desempatizantes. Esse é um grande problema. Então, quando isso ocorre, é muito difícil para uma pessoa que está rodeada desses seres negativos. Quando chamamos de seres negativos, porque são seres sem evolução, carentes de evolução. Estão desencarnados e são carentes de evolução. Só a presença deles, só de estar perto, já faz a pessoa vibrar negativo. Nem que eles estão atormentando a vida da pessoa. Pode ser o caso também. Mas às vezes é nem esse caso. Só o fato dele estar ali presente já é um tormento, já há uma energia negativa jorrando ali. E é claro que tem determinadas situações que chamam, vamos supor, quando você derruba açúcar na mesa, vai dar um tempinho, daqui a pouco tá cheio de formiga ali. Porque as formigas têm aquelas antenas e elas sintonizam no açúcar e vão tudo para cima. Da mesma forma, quando se tem comportamentos em vida que possam atrair seres negativos, comportamentos e às vezes pensamentos. Se o pensamento for sempre o mesmo pensamento negativo, também funciona da mesma forma. Esses seres que chamamos de desempatizantes, esses seres negativos, em razão do número, do alto número, eles exercem uma força muito grande, eles vão ver que nem formigas procuram açúcar. Então a questão da escassez, muitas vezes, está ligada exatamente a esta questão. E aí deve haver poder de percepção. É muito comum nos homens, nas mulheres bem menos, um imã de atração de energia negativa é a masturbação e a pornografia, prostituição na internet. Vídeo pornográfico. Isso é assim, é o campeão de bilheteria no que diz respeito a atrair energias negativos. Ou seja, não era para ser campeão de bilheteria, né? Mas quando eu falo campeão de bilheteria, não é no sentido positivo. É no sentido de estar explicando que motivo maior que atrai energias negativas. Isso para os homens. Para as mulheres, menos, que as mulheres não têm muito esse comportamento de ver vídeo pornográfico, masturbação. A masturbação nada mais é do que pegar a energia X e colocar para fora, assim, ó. Pega e tchá, pega e tchá, pega para fora. E aí, quando você pega a energia X e bota para fora, a energia X é algo valioso, o que vai aparecer? Se eles é que nem o açúcar. Mas na sua energia X é o açúcar e os seres negativos, as formigas. E é claro que aí a presença deles, como eles, os seres, sabem que aquela pessoa é uma pessoa que tem a forte tendência a pegar a energia X e colocar para fora, eles ficam ali em volta tentando, emanando energias em prol da pessoa voltar a se masturbar, voltar a assistir vídeos pornográficos. E aí, qual é a melhor forma de fazê-los se afastar? Parando de ver o filme pornográfico, parando de se masturbar, logo de cara. Só que é o seguinte, quando a pessoa ela tem um ato negativo ali, vamos supor, assistir um filme pornográfico, um vídeo pornográfico, é um ato negativo, do que ela acabou de assistir, a tendência, ela fica muito mais sensível a vir assistir de novo daqui a um tempo. Se ela tem um lapso temporal grande sem assistir, ela vai estar menos propensa. O que eu estou querendo dizer? Vamos lá. Quem é fissurado nesses comportamentos tem que aproveitar a noite de sono. Após uma noite de sono, a pessoa fica horas ali sem o comportamento. E aí fica muito mais fácil para ela conseguir cessar. Agora, a pessoa ela acabou de ter o comportamento. Para ela cessar, fica mais difícil, mas também dá. Mas agora, após uma noite de sono, ela fica mais tranquila, mais leve. Porque tem pessoas que são viciadas. Muitas são viciadas nisso. Muitas. Mulheres, menos, mas também. Veja bem, a palavra vício já emana algo negativo. Não tem a escala ali, GPS, guardião, protetor e simpatizante. Os positivos. Aí, eu tô falando no que diz respeito aos negativos, né? Dessa escala aqui, dos simpatizantes. Agora, vício como drogas, álcool, dependente química, aí ela vai atrair o que chamam de vampiros. Aí os vampiros ficam lá na casa da pessoa ali, ó. Vai na pessoa, tem aquela metáfora? Mais ou menos isso aí. Os vampiros nada mais são do que um ser negativo mais forte, mais evoluído que só quer comer energia negativa, entre aspas, da boa para ele. O vício em açúcar, em menos escala, mas também. E o vício em açúcar é muito comum, porque é um vício que as pessoas não sabem que tem esse vício. Parar a masturbação é o ideal. A pessoa que para de se masturbar, ela se transforma
uma máquina de proatividade. Pode ter comportamentos que ela vai atrair os seres simpatizantes e vai ter comportamentos que ela vai atrair seres negativos. Os comportamentos que se atraem seres negativos são todos aqueles que emanam uma vibração ruim, um sentimento ruim. É muito simples analisar isso. E os que vão atrair seres positivos são comportamentos que vão emanar sentimentos positivos. Agora, identificar sentimento positivo, diferenciar de sentimento negativo, é algo que você deve fazer sozinha. Não tem como você me trazer um caso ou dizer, ó, isso é aquilo, porque vão ter outros milhares, até um ou outro, posso falar agora, vão ter outros milhares, que você não vai saber identificar. Então você tem que aprender a identificar o que é positivo e o que é negativo. Isso é muito importante. Lembrando que tudo que está no invisível é o que faz a maior diferença nesse fator prosperidade. Muitas pessoas prósperas é porque elas têm um total controle do que está no invisível, só que elas nem sabem que tem esse controle, mas elas têm. Tem pessoas que não têm, então elas têm que aprender. A maioria não tem, elas têm de aprender a ter o controle do que está no invisível. Finalizando essa parte, vamos fazer aí uma prática voltar na origem. Vamos lá, peço que você feche os olhos. Esta prática, para quem não fez, a gente vai dar uns comandos. Vai ser uma meditação rápida e nós vamos dar uns comandos para acessar um trauma vivenciado por você no passado. E aí nós vamos ressignificar esse trauma e tudo vai se modificar. Este trauma vivenciado do passado, com certeza, é algo que está no invisível aí na sua vida, que está jorrando uma energia negativa. E aí nós vamos ressignificar, na maioria das vezes, dependendo desse poço de energia negativa, ou ele vai diminuir bastante, ou ele vai até mesmo secar. Isso após algum tempo, no máximo em 2 meses, dependendo do trauma. Mas a cada dia vai melhorando. Então eu peço que você feche os olhos, vai se conectando, vai colocando foco na sua respiração, deixando a sua mente quieta. E você vai dar um comando. Logo após esse comando, a primeira imagem que vier à sua mente é uma imagem do fato que você vivenciou no passado que iremos ressignificar. O comando é: me leva na origem do problema. Quem não conseguiu vai dar de novo o comando, só que vai focalizar aí a imagem ou do colégio que você estudava, lá e ali a imagem do ambiente do recreio ou do interior da sala de aula, ou o interior da sua casa que você morava quando você tinha lá por seus 5, 6, 7, 8 anos, 4, 5, 2, 3, entre 2 e 8 anos. Aí você vai dar o comando e vai focar nessa imagem aí, ou do colégio, ou da casa, e vai abrir para a sua mente trazer o fato. Então dá o comando de novo. Me leva na origem do problema. Quem conseguiu da primeira vez, basta focar a imagem que veio. Agora você vai entrar nesta imagem. Você vai se projetar para este fato, mentalmente, e você vai entrar nesta imagem. E você vai escolher ali 2 protagonistas, se tiverem, e você vai entrar dentro do primeiro protagonista, dentro dele mesmo, e através do seu poder de intuição, você vai captar aí o sentimento que ele estava tendo ao vivenciar este fato. Você pode perguntá-lo por que ele agiu desta forma, e agora você vai entrar dentro da segunda pessoa, caso tenha. Entra dentro dele, você vai perguntá-lo o motivo pelo qual ele agiu daquela forma, daquela maneira. Agora você vai se projetar para dentro de você, na idade ali do fato. Você está lá no fato. Você é pequena, ou pequeno, entra dentro de você.
e você vai dar o seguinte comando: eu tomo a decisão de continuar vivendo a minha vida de forma indiferente mentalmente e emocionalmente em razão desta cena que eu acabei de vivenciar. E visualiza uma borboleta. Era uma lagarta que se transformou numa borboleta. Agora você vai colocar o foco em seu coração. E primeiro você vai agora perdoar as pessoas que devem ser perdoadas, os protagonistas ali e tal. E agora você vai se auto-perdoar, muito importante. Colocando foco no coração, acessando a frequência do auto-perdão. Agora eu quero que você, na idade atual, esteja neste fato ocorrido no passado. E você olha para você na idade da cena ali e você vai em sua direção e você dá um abraço carinhoso, um abraço que sela uma paz entre vocês duas. Informa que você era muito pequena para entender os motivos, para permitir que a situação ocorresse, não tinha o que fazer, selando uma paz. E visualiza uma pomba branca voando em alta velocidade para cima. E pode retornar. Esta prática, muitas vezes, ela cessa ali uma fonte de alimentos para os ditos vampiros, ou seres negativos, né? Ou pode ser o desempatizante. Desempatizante é um neologismo que eu fiz aqui agora, né? É uma palavra criada aqui agora. Mas essa fonte de energia negativa, aqui, de alimento negativo, que atrai seres negativos, esta prática ela vai cessando. Isso é muito importante.